Ultimamente eu tenho recebido muito a seguinte pergunta: João, eu herdei uma propriedade pecuária de corte e não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. Então, se você está nessa situação e você não sabe o que fazer com sua propriedade, pode não necessariamente ser herdada, mas se você se sente perdido, se você não sabe qual é o próximo passo, se você não sabe o que fazer, fica nesse vídeo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando, meu nome é João e tudo que a gente fala no nosso canal é referente à nossa metodologia de intensificação, que a gente utiliza nos clientes e ensina nos treinamentos. Então bora pro vídeo. A ideia desse vídeo aqui é eu te passar algumas informações, um passo a passo, um roteiro para que você consiga sair dessa situação atual, sair desse sentimento de que não sabe o que fazer, não sabe qual é o próximo passo, não sabe como melhorar a sua propriedade. Vamos entrar aqui, turma, no quesito da parte técnica, da parte financeira, tá? Vamos esquecer aquela parte burocrática, aquela parte jurídica. E se você está naquela situação de ter herdado uma propriedade, você vai ter toda uma parte burocrática para resolver, de inventário, de documentação, enfim, para depois chegar nessa preocupação de evolução técnica e de pensamento de evolução e de melhoria da propriedade. Então, caso você não tenha resolvido essa parte burocrática ainda, eu recomendo que você resolva isso primeiro, antes de pensar no seu plano de melhoria, antes de pensar na evolução da propriedade. Mas para quem já tem isso resolvido, ou para quem não está nessa situação de herdar a propriedade, mas mesmo assim se sente perdido, não sabe o que fazer, esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar. A primeira coisa que vocês têm que se preocupar é entender, conhecer o que vocês têm em mãos. E quando a gente fala de entender e conhecer o que tem em mãos, não é somente saber, minha propriedade tem 100 alqueires, minha propriedade tem 500 hectares, minha propriedade é em tal município. Não é isso. Você precisa conhecer, você precisa entender, você precisa diagnosticar aquilo da melhor maneira possível. Eu vou trazer um exemplo. Quando você vai fazer uma consulta com o médico, quando você está doente, você está sentindo, está com alguns sintomas ali, você vai se consultar. E quando você chega no consultório, a primeira coisa que o médico, que o doutor vai fazer é já te recomendar um monte de coisa para fazer, um monte de remédio para tomar? Não. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar entender o que você tem, é tentar entender o que pode estar causando essas dores, esses sintomas em você. Então ele vai te perguntar um punhado de coisas sobre a sua vida, seu hábito alimentar, se você fuma, se você bebe, se você come bem, se você come mal, se você dorme bem, se você dorme mal, se você faz isso, se você faz aquilo, para que assim, com essas informações, ele consiga entender, bom, esse paciente está dessa forma, está dessa maneira. Então pode ser que ele tenha isso, pode ser que ele tenha aquilo, pode ser que ele tenha isso, e com essas opções, esse é o melhor caminho. Com a sua propriedade é a mesma coisa, você precisa entender exatamente o que você tem em mãos, você precisa entender qual é a situação atual, você precisa fazer um diagnóstico nela. Só que é mais complicado, porque você não consegue ir lá e perguntar para ela o que está acontecendo. Você que tem que tirar essas informações. Então vai do seu olho clínico, vai do seu olho técnico para entender como coletar essas informações, como retirar essas informações para que depois elas sejam úteis para você entender o melhor caminho. E por que eu falo que a gente sempre tem que começar com o diagnóstico? Porque não tem como a gente saber onde a gente quer chegar e o caminho que a gente tem que percorrer se não sabe a situação atual, se não sabe o que tem em mãos. Então sempre, a primeira coisa é entender o que você tem nas mãos, é fazer um diagnóstico, é tirar um raio-x da propriedade. João, beleza, eu já entendi, mas eu não sei o que olhar, eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer nesse diagnóstico. Dá umas dicas aí. Turma, vamos lá. Vou passar para vocês aqui algumas coisas que nós fazemos nos diagnósticos das propriedades que a gente atende, das consultorias, dos projetos de intensificação e a forma de diagnóstico que a gente ensina para os alunos do treinamento, tá? Uma das primeiras coisas que é básico, que é simples, que você consegue fazer da sua casa, do sofá da sua casa, do seu celular, se você quiser, é mapeamento. É o mapeamento da sua área. E aí não é só saber quais são as extremidades, quais são os perímetros, onde começa e onde termina. Você precisa ter um mapeamento detalhado, você precisa ser crítico nisso, porque esse mapeamento vai te ajudar a entender localização, dimensionamento, distribuição da propriedade. O que você vai mapear? Você pode até começar com o perímetro, né, com a área total, a área de mato, a área de rio, a área de tudo. Comece com o perímetro para você se localizar, mas aprofunde nesse mapeamento a ponto de você saber quantos hectares tem cada pasto. E aí você vai ter que tirar a área de grota, a área de APP, a área de morro, a área de pedreira, que não é pasto, que não é utilizada para pasto. Então mapeia, pasto por pasto, piquete por piquete, dê um nome, enumere, sei lá, nome por número, não sei o que ficar mais fácil para vocês, mas
tem que ter uma identificação de cada piquete, de cada pasto, e aí você começa já a ter um mapeamento. Bom, eu tenho aqui o pasto piquete número 1 e ele tem 30 hectares. Olha que beleza. Nesse primeiro momento, você não precisa se preocupar se ele está bem formado, se ele está mal formado, se ele é de mombaça, se ele é de braquiária, se ele está sujo, se ele está limpo. Se preocupa em mapear para você entender o que você tem nas mãos. Aí vai, piquete 2, 3, 4, 5, mapeie tudo, anota, ó, 1, 30 hectares, o 2, 20, o 3, 40, o 4, 5 e assim por diante. Você vai começar a ter um relatório do que você tem em mãos. E como eu disse, essa parte você pode fazer do sofá da sua casa para você começar a ter uma ideia. Depois você pode ir aprofundando e colocando informações mais práticas, informações da vida real. Pega aquele mapa que você desenhou e começa a andar a propriedade. Aí sim você pode começar a linkar informações da prática com aquele levantamento que você fez. Por exemplo, o piquete 1, ele é formado de qual capim? Ele é formado do capim tal. Está bem formado? Não está? Tem planta? Tem população de planta de capim suficiente? Tem planta invasora? Qual planta invasora? A planta invasora é de folha larga, é de folha estreita? Ele tem pedra, não tem pedra? A topografia, como é que é o relevo? Permite mecanizar, não permite mecanizar? Onde que é a fonte de água? Onde que os animais vão tomar água nesse pasto? Vai lá, mapeia, tira um ponto, tira uma foto, vê como é que está a chegada, né? Se os animais conseguem chegar, se aquela água é corrente, se a água tem uma boa quantidade. Percebe o tanto de coisa que você já começou a levantar só de você ter um mapeamento e ir lá checar isso aí em loco? Isso é um diagnóstico, você está entendendo o que você tem em mãos, você está entendendo sua propriedade. Pasto a pasto, água, cerca, coxo. Aí, que ponto importante, ó. Quando você já for andar naquele piquete lá que você estava mapeando, você já vai olhar situação das cercas, você já vai olhar localização, situação do coxo, tamanho do coxo, se é grande, se é pequeno. Você tem que se é um coxo que só permite sal mineral, se permite um proteinado, um proteico energético, distância do coxo e da água. Você já começa a levantar um punhado de informações que vai te ajudar depois a entender a situação para depois traçar o potencial, o limite da propriedade, né? O próximo passo, a melhoria. Faça isso em todos os passos, todos os piquetes, toda a propriedade, independente do tamanho, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, você vai ter que fazer isso nela inteira para você entender a situação. E vai anotando, vai criando o registro de tudo isso. Além disso, no diagnóstico você pode levantar informações de rebanho, e aí não é só quantas cabeças tem, é a categoria, né? Se é vaca parida, se é vaca prenha, se está com bezerro no pé, se não está com bezerro no pé, qual a idade desse bezerro, qual o peso da vaca, qual o peso do bezerro. Para quem mexe com recria, se é macho ou se é fêmea, se é bezerro de desmama ou se já é um garrote, qual o peso aproximado. Comece a estruturar isso aí. Por mais que você tenha que fechar a fazenda inteira, levar todos os animais no curral para fazer esse levantamento, faça esse levantamento para você saber o que você tem em mãos. Por incrível que pareça, muitos produtores nem sabem quantas cabeças tem. Então, como é que quer saber o que tem que fazer para melhorar a propriedade se não sabe nem quantas cabeças tem? Depois que você começar a estruturar e entender o geral, aí você pode voltar para aquela estratificação do pasto. Bom, no geral tá assim, eu tenho isso, tudo isso, isso, isso. Mas naquele pasto eu tenho o quê? Qual a taxa de lotação? Aquele pasto está muito carregado, está menos carregado, né? Está muito pressionado? Aí você já vai começar a ter indicadores e ter números para entender realmente, né, o nível que a sua propriedade está. Outra coisa que você pode levantar, maquinário, implemento, a logística da sua região, se tem milho para você comprar, se chega calcário, se chega adubo. Começa a cotar os principais materiais aí, entregues e prontos na sua propriedade, né? Lasca para cerca, arame, isolador para choque, aparelho eletrificador, enfim, somente com essas informações que eu passei para você levantar, você já tem uma tarefa aí bem detalhada que já vai te ajudar e muito a entender a situação atual da sua propriedade. Beleza, já fiz tudo isso, já sei como é que eu estou hoje, como é que está a situação, onde é que eu estou, onde é que eu não estou, se está bom, se está ruim, se está médio. E agora, o que eu faço? Agora, você vai mirar lá na lua, você vai extrapolar o seu planejamento. Qual é o seu ideal? Qual a sua visão? Qual o seu sonho? Onde você quer que essa propriedade chegue? Independente se você não sabe se ela pode alcançar aquilo lá ou não. Pensa, atira longe mesmo, mira lá no alto. João, mas eu não sei se o que eu tô pensando é alto, se é médio, se é baixo, se é bom, se é ruim. Não importa, pensa num número que ficaria legal para você, que faça sentido para você. Pense no financeiro, quantos que essa propriedade tem que te dar por ano? Ou quantas cabeças você quer ter lá? Pensa num número e define ele como a sua visão. Independente se ele é ruim, se ele é bom, se ele é baixo, se ele é alto. Se ele for baixo, você vai alcançar esse número alto. E aí quando você alcançar, você traça uma nota
aí você traça uma nova visão. Se ele for alto, ótimo, porque daí ele vai sempre estar te incentivando para que você consiga buscar resultados melhores ainda. Então, não se preocupe se ele é bom ou se ele é ruim, só pensa num número financeiro, número de cabeça, produtividade, enfim, traça uma visão e vai. Esse é o segundo passo. Para aí sim você ir para a prática, que é o terceiro passo, e começar a planejar. Bom, se eu estou na situação tal, que eu levantei no diagnóstico, e eu quero chegar lá na minha visão, independente da visão, qualquer ela que seja, eu preciso entender o que eu preciso fazer para sair daqui e chegar aqui. Para eu sair da situação atual e chegar na minha visão. Aí você vai começar a traçar o seu planejamento. Dificilmente você vai conseguir fazer tudo o que precisa num ano só, né? Sair da situação atual e chegar na visão. Então, quebre esse planejamento em vários anos. Se você está lá com 100 cabeças e você quer chegar a 1000 cabeças, cara, coloca um aumento de 100 cabeças por ano. Em 9 anos, em 10 anos, você vai estar chegando naquilo. João, como é que eu vou saber se isso é possível ou não? Não importa, começa com o planejamento, depois você vai ajustando. Se você viu que aumentar 100 cabeças é muito fácil para você, no próximo ano você já aumenta 200, aí você vai reduzir o seu planejamento, mas traça um planejamento ali, quebra aquela visão sua para que você saia da situação atual e chegue no futuro em vários anos, em 5 anos, em 10 anos, porque aí sim você vai conseguir entender a prática. Bom, se eu preciso, vamos voltar naquele exemplo lá de aumentar 100 cabeças por ano. Se eu preciso aumentar 100 cabeças em cada ano e eu tenho uma propriedade de recria, eu estou recriando 100 cabeças agora. Ano que vem eu vou ter que recriar 200. Então eu vou ter que vender essas 100, porque vai chegar no peso de venda, peso de saída, elas vão ter que sair, e eu vou ter que repor 200. Minha propriedade aguenta mais 100? Ah não, eu estou com sobra de pasto, aguenta mais 100, tenho certeza, tranquilo. Beleza, vai lá. É só comprar e começar a rodar. Não sei se minha propriedade aguenta 100. Talvez eu tenha que fazer algumas melhorias para que ela aguente, para que ela suporte 100 cabeças a mais. Qual melhoria eu vou fazer? Vou fazer mais cerca, eu vou dividir mais os pastos, eu vou adubar, eu vou calcarear, eu vou fazer um rotacionado, eu vou suplementar. Aí você começa a entrar no quesito prático. Não tem como eu te dar uma receita aqui do que você pode fazer, porque isso não é genérico, porque isso não é engessado. Isso depende de um punhado de fatores, depende da região, depende do nível de intensificação, depende do financeiro. Então não tem como travar a parte técnica. Mas saiba que é a partir disso que você vai começar a planejar, que você vai começar a entender. Porque você sabe que você tem que aumentar 100 cabeças. Agora você vai correr atrás para fazer o que precisa ser feito para que a propriedade suporte esse aumento de 100 cabeças. E com isso você consegue já ter o seu planejamento. O legal disso é que se você for uma pessoa que gosta de anotar, gosta de entender os números, gosta de planejamento, você já consegue ter a noção de muita coisa. Quanto você vai gastar, seja ela na compra de animais, de suplemento, de vacina, de vermífugo, quanto aquilo vai te retornar, quanto tempo você vai levar para fazer cada coisa. Isso aí vai virando uma bola de neve. Se nesse ano você conseguiu cumprir a sua meta de rodar as 200, para você subir para mais 100 no próximo ano é tranquilo, você já sabe o que precisa ser feito. Agora é só ir replicando o que você fez até você chegar na sua meta de 1000. E aí entra na quarta etapa, no quarto passo, na quarta dica que eu estou te dando, que é acompanhamento para entender se aquilo que você planejou e aquilo que você idealizou está realmente acontecendo da maneira correta. Porque não adianta você só sair das 100 cabeças para 200 cabeças, não melhorar a propriedade, começar a faltar pasto, entrar em processo de degradação e aí você vai retroagir, você vai andar para trás. Então você precisa ir checando. Bom, eu planejei por mais 100 cabeças. E para pôr essas 100 cabeças a mais, eu planejei fazer um rotacionadinho, adubar tal pasto, suplementar tal lote, beleza. Na minha visão técnica, isso aí vai ser suficiente. Cabe a você acompanhar isso da maneira correta para saber se está sendo suficiente ou não. Porque aí você vai conseguir ajustar para o próximo ano. Bom, no ano anterior eu fiz isso, isso e isso e deu certo. Beleza, então eu vou repetir. No ano anterior eu fiz isso, isso e isso e faltou pasto. Então, ou eu não posso aumentar 100 cabeças ou eu tenho que fazer mais do que eu fiz, entende? Então a quarta etapa é você acompanhar e entendendo o que você planejou e executou para ver se estava dentro, para ver se aconteceu o que você imaginava e aí você vem cada ano mais melhorando e evoluindo a sua propriedade. Eu acabei de te entregar o passo a passo do que a gente faz nas consultorias, do que a gente faz nos projetos de intensificação. Tem consultoria que a gente cobra 10, 15, 20, 30 mil reais, dependendo do tamanho da propriedade, para alinhar esse passo a passo para a fazenda. E eu acabei de te passar ele de forma gratuita nesse vídeo. Então cabe a você agora entender essas informações, entender esse passo a passo, internalizar aquilo para você e começar a matutar, mecanizar aquilo ali na sua cabeça para que você consiga implementar isso aí na sua propriedade e extrair o máximo possível desse conteúdo para você ter uma pecuária realmente lucrativa, uma pecuária que realmente
faça sentido. Se você tem dúvida do que precisa ser realizado, desde o diagnóstico até o planejamento da parte técnica, até a visão de longo prazo, se tem que adubar, se não tem que adubar, se vai fazer rotacionado, se vai suplementar, nós temos uma frente de projetos que ajuda exatamente nisso. Então, se isso faz sentido para você e você quer a nossa ajuda, preenche o formulário que está aqui na descrição, que nós vamos entrar em contato para alinhar com você. Mas, além disso, eu tenho certeza que esse vídeo deve ter te ajudado em alguma coisa. Abriu sua cabeça, pelo menos em algum ponto, te deu uma luz ali. Se isso aconteceu, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, que nós vamos revolucionar a pecuária junto. Beleza, turma? Vamos bater papo aí nos comentários, manda o que você achou, manda alguma dúvida, alguma coisa que você faz aí na sua propriedade para a gente discutir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.